Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A causa da morte aqui foi a seguinte: por conta da palavra de Deus e do testemunho que deram. Verso 10. E eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Até aí tá bom. Os irmãos devem se lembrar que aqui no começo do capítulo 6, quando começa a falar dos selos sendo abertos, dos 4 primeiros selos, 3 fala a respeito do juízo de Deus sobre a humanidade. Fala sobre a fome, sobre a dificuldade de comprar as coisas, um denário, lembra? Um dia inteiro de trabalho para comprar quase nada, ou seja, preços inflados. Vai falar sobre escassez de alimentos, sobre guerra, sobre morte, sobre o inferno. Agora aqui no quinto selo, nós vemos João, ele diz que ele vê a alma daqueles que haviam morrido, crentes em Jesus Cristo, e daqueles que não apenas morreram de morte natural, mas aqueles que foram mortos por perseguições. E esses homens, não homens no sentido genérico, né? Óbvio que também mulheres morreram. Essas almas, elas clamavam: Senhor, até quando? Até quando nós ficaremos aqui e o Senhor não julgará esses homens maus que tem por todo lado, inclusive esses que fizeram essas maldades conosco? Aí Deus explica que ele não julgou esses homens ainda, os homens maus, porque ainda não se completou o número dos servos de Deus que haveriam de morrer por conta do evangelho e do testemunho. Ou seja, muitos já morreram, mas ainda muitos morrerão por conta de sua fé. É isso que João tem a visão e é isso que a Escritura vai explicar. Por isso eu e você temos que sempre ter em mente o seguinte: o nosso alvo, como ser humano, como filhos de Deus, acima de tudo, deve ser glorificar o nosso Senhor. Independentemente da profissão, do que sejamos, da quantia de filhos que venhamos a ter, o nosso alvo deve ser sempre a glória do nosso Deus. Um cristão foi criado para isso, para ter uma vida de renúncia. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é venha e tenha. Muito pelo contrário. Venha e renuncie. Negue, se preciso for, até a si mesmo. Não é isso que Jesus vai ensinar? Quem quiser me seguir, que negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é notório que se nós enveredarmos por este caminho que o Senhor nos ordena, acontecerá constantemente de pessoas virarem as costas para nós, ficarem chateadas com a gente. Nós chatearemos pessoas, não estou dizendo chatear pessoas por ser ignorante, por falar o que não deve, por ser desrespeitoso, mas simplesmente por conta da nossa postura. Essa semana uma irmã me contava sobre um tweet que ela tinha compartilhado lá, que nós tínhamos colocado em nossas redes sociais, e que teve até que parente dela que parou de falar com ela por conta de coisas que nós cremos. Simplesmente por conta de expressarmos a nossa fé. E é exatamente isso que a Escritura diz. Se formos fiéis e verdadeiros, é isso que vai acontecer. Só que muitos, infelizmente, sucumbem diante da pressão. Não, eles não querem se indispor com ninguém. Eles não querem ficar mal com ninguém, querem agradar todo mundo. E, consequentemente, eles agradam os homens, desagradando a Deus. E quando a Escritura diz que aquele que não negar a si mesmo, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim, não é digno de mim, é porque de fato é isso que acontece. Se você converteu na sua casa e o seu cônjuge não, eu duvido que você tenha paz. Não tem. É guerra constante. E o que muitos costumam fazer diante
dessas questões, dessas aflições, eles preferem às vezes abrir mão da verdade por amor a uma paz temporária. Eu já vi diversas vezes. Já aconselhei diversas vezes. Essa semana o irmão me falava a respeito de um conhecido nosso, e eu dizia, mas como está o fulano? A esposa dele tinha esse problema, né? E ele disse, pastor, continua assim até hoje. Eu falei, mas há tanto tempo? Ele disse, exatamente. Mas como assim? Ele nunca conversa com ela, nunca é firme com a esposa, porque às vezes é necessário. Ele disse, pastor, ele desistiu. Ele prefere ter paz do que ter a verdade. Então ele vai empurrando com a barriga. Temos que defender a esposa? Claro, a Bíblia diz que o marido deve dar a vida pela esposa. Só que é inadmissível nós havemos no caminho errado, andando no caminho errado, e não termos o caráter, a hombridade e o amor de confrontar, porque o amor faz isso. É para livrar exatamente do erro. Agora, se nós formos fiéis a Deus, o que a Bíblia diz é que perseguições virão começando de dentro da própria casa e, consequentemente, de tudo que é lado. Redes sociais e até perseguições físicas mesmo. Para muitos cristãos, infelizmente, o que traz ânimo para a vida deles, sabe o que é? Ter objetivos na vida. Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos ter objetivos, sonhos? Tenha. Mas que, em primeiro lugar, o seu objetivo seja glorificar a Deus. E se em decorrência desse objetivo você ter coisas, isso é lucro. Não é errado desejar, desde que Deus seja a primeira coisa que nós venhamos a desejar de todo o nosso coração. No budismo, como funciona? O budismo, eles dizem a todo tempo que você não deve ter desejos, não deve ter sonhos, porque se você não deseja nada, e você não consegue nada, você não se frustra. É igual uma charge que tinha antiga do Snoopy. O Snoopy Charlie Brown. O Charlie Brown, ele pegava um dado e jogava, e depois que fincava, ele ia lá e fazia o alvo justamente onde ele acertou. É assim que muitos fazem. Não tem objetivo. Quando você alcançar, é porque era o seu objetivo. Ou como diz Dilma Rousseff, né? A gente não tem meta, e quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Não estou dizendo que é errado termos objetivos. Mas Deus encabeça essa nossa lista. Tudo deve ser para a glória do Senhor. É assim que o cristão deve andar. É assim que ele deve ser. Ele deve desejar a Deus acima de todas as coisas. Os nossos desejos sejam desejos bíblicos, como, por exemplo, o desejo de casar. É louvável. Louvável. Paulo, ele aconselha que casa, depois aconselha que não casa. Jesus não casou, né? Pastor, esse é o exemplo, hein? Paulo diz, quem não consegue ficar solteiro, fica se abrasando, aí é melhor que case. Mas eu aconselho que fiquem melhor, fiquem como eu estou. Provavelmente viúvo. Paulo era. Mas o casamento é benção, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Só que antes de desejarmos um casamento, devemos desejar que o nosso casamento seja para a glória do Senhor. Que o nosso cônjuge seja para a glória do Senhor. Não é errado desejar prosperar no trabalho, desde que o nosso trabalho também glorifique a Deus. E que é uma forma melhor do que se prosperar no trabalho, do que sabendo que, em primeiro lugar, Deus é o seu patrão, porque se você tem essa convicção, você vai trabalhar da melhor maneira possível. E trabalhando, sabendo que Deus está do céu olhando para você, você não vai fazer corpo mole. E, consequentemente, ainda que não trabalhamos para as pessoas verem, pode ter certeza que elas verão. E a chance de você ser promovido, ter um salário maior, é muito maior, com toda certeza. O nosso trabalho deve ser para isso. Tem um filme antigo, eu tenho ele lá em casa, se quiser eu passo para vocês depois, chamado Carruagem de Fogo, lá de 1600 bolinha. Mas é muito interessante, basicamente, fala sobre dois corredores, um escocês cristão e um judeu. E eles são muito velozes, e o objetivo deles é competir nas Olimpíadas. Então eles treinam. Só que o objetivo do judeu é correr, ganhar, para que o seu nome seja exaltado. O objetivo do escocês, se não me engano, cristão, é fazer o seu melhor para que Deus seja glorificado. A competição é a mesma, o objetivo totalmente antagônico. E então acontece de uma competição cair no dia de domingo, justamente o dia de culto do cristão.
Imagina, final de uma Olimpíada, cai no domingo, você é crente, o que você faz? Não, não posso, tem culto. Muitos não fariam isso. Este homem fez. Como assim? A minha prova final é no dia do culto ao meu Deus, aquele que me pôs no mundo. Eu corro para Ele, mas antes disso, eu glorifico a Ele, cultuando a Ele. Não vou. Ele não vai. Até que então os organizadores dão um jeito, e mudam o dia da competição. Por quê? Porque ele não iria competir. Se nós tivéssemos essa fé, de priorizar a Deus acima de todas as coisas, a não ser no caso, é claro, de imprevistos, o próprio nome já diz, imprevisto, tem coisas que não dá para a gente programar, mas do contrário, não há motivos para se faltar aos cultos, não há. Devemos sempre glorificar o nosso Senhor com tudo. A imagem desses cristãos embaixo do altar é só para mostrar de forma simbólica que a nossa vida é uma vida de oferta a Deus. Toda ela, sem exceção. Que se morrermos, que venhamos a morrer como oferta a Ele. Que se vivermos e sermos abençoados, que isso também sirva como oferta a Ele. É isso que Paulo diz, somos sacrifícios vivos ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus. E Paulo diz em 2 Timóteo assim, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu sou um sacrifício. Se nós entendemos isso, meu irmão, pode ter certeza, a nossa vida é transformada com base em vivermos para a glória de Deus. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui. O primeiro princípio é o seguinte, morrer é estar com Cristo. Por que é importante saber isso? Olha o versículo 9, você pode acompanhar comigo? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra e do seu testemunho, e clamavam em alta voz. Clamavam. Uma pergunta que constantemente eu recebo é, pastor, o que acontece depois da morte? Experiência prática, claro que eu não tenho. Eu tenho o que a Escritura diz. O que acontece quando um crente morre? Assim quando nós fechamos os olhos aqui para este mundo. Talvez você já ouviu a doutrina de que quando nós morremos, o ser humano ele dorme até a volta do nosso Senhor. Essa doutrina é conhecida como o sono da alma e vem dos adventistas. E é uma heresia. Heresia. Não é isso que a Bíblia diz, que o cristão morre e vai dormir, descansar. O que o texto mostra de forma bem explícita é que a partir do momento que nós fechamos os olhos para este mundo, nós que morremos em Cristo, nós vamos para Deus e ficaremos ali juntamente com Ele. Isso é estar com Cristo. E percebeu que aqui os mortos eles estão bem vivos? Até falando. Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar a nossa morte? Até quando? É isso que acontece depois que o cristão morre. Paulo ainda é um pouco mais enfático. Filipenses capítulo 1, verso 23. Paulo vai dizer assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo ali para os irmãos de Filipos, olha, é uma bênção estar com vocês. Mas se eu morrer, vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu vou dormir? Vou ficar no sono da alma? Não, porque eu estarei com Cristo. É isso que ele diz. Lembra do ladrão na cruz? Os 45 minutos do segundo tempo, bendito se arrepende dos pecados. O que Jesus diz para ele? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Neste versículo, os adventistas eles dão uma distorcida, dizendo que o tradutor da Bíblia, ele colocou a vírgula no lugar errado. O que ele queria dizer era, na verdade, o seguinte, eles mudam isso para quê? Para ter amparo na doutrina deles, o sono da alma. Eles dizem que o certo seria, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí muda totalmente a sentença. Mas teria necessidade de Jesus dizer, olha, em verdade te digo hoje. Claro que ele está dizendo hoje. Você não diria outro dia. É claro. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, mas a Bíblia fala constantemente a respeito de sono. É apenas uma figura de linguagem, como vemos muitas aqui em Apocalipse. A morte é um fim em si mesma. O sono não. É um até breve. Não é assim que os nossos filhos dizem? Pai, boa noite, até amanhã. E dormem. É apenas de uma forma figurada. Por que é de suma importância eu e você sabermos essa doutrina? Porque é exatamente isso daqui que vai nos dar
força no dia da angústia. Saber que no momento mais difícil, que é a hora da morte, seja nossa, ou seja de um ente querido, que nós estaremos com Cristo. Esses cristãos aqui de Apocalipse, eles precisavam de algo que os fortalecesse no momento de angústia, porque lembrando, eles estavam vendo uma perseguição terrível. Muitos estavam sendo mortos, incendiados, decapitados. Então eles precisavam de um ânimo para dizer: não desistam da sua fé, continuem crendo. E o que Deus revela a eles? Por que vocês não devem sucumbir diante da dificuldade? Por quê? Na morte, vocês estarão com Cristo. Eis que trouxe ânimo a eles. Eis que Paulo vai dizer: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A crença na ressurreição é o que dá ânimo a mim e a você. É a única coisa que pode nos fortalecer diante do luto e das dificuldades e das angústias. Estes cristãos, eles sabiam, ainda que os seus corpos fossem dilacerados por leões, suas cabeças fossem separadas de seus corpos, ainda que seus corpos fossem queimados em praça pública para funcionário de iluminação para as ruas de Roma, eles sabiam, um dia o nosso corpo será glorificado. É isso que a Escritura diz, e é isso que eu e você devemos nos apegar. No dia da morte, do luto e da angústia, a única coisa que pode amparar o ser humano de verdade é ele saber que a morte não é um fim em si mesmo. Sabe o que não me fez sucumbir, talvez diante da cena mais trágica que eu já vi até hoje? O dia em que o médico me chamou no hospital para eu fazer o reconhecimento da minha mãe, abriu uma geladeira, tirou ela de lá, toda embalada, abriu aquele negócio e mostrou. Sabe o que me fez não sucumbir diante daquela imagem? É lembrar daquilo que a Escritura diz, que um dia aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, e aquilo que é corruptível irá se revestir de incorruptibilidade. A única coisa que pode nos sustentar diante da tragédia e da desgraça é saber: isto aqui é apenas um corpo que se foi. Se foi inteiro ou não, não importa. Se foi enfermidade que consumiu ou não, não importa. Mas é isso que nos dá força, saber que um dia este corpo mortal vai se revestir de imortalidade e o Senhor vai fazer com que nós venhamos a ressurgir, a ressuscitar juntamente com Ele em corpo glorificado. Por isso que eu tenho, mas muita dó das pessoas que não creem como nós cremos. Porque gente do luto não há como nós consolarmos essas pessoas. É desgraça e acabou. Simplesmente. Segundo princípio é o seguinte: cristãos foram, são e serão assassinados. É isso que a Escritura vai dizer. Versículo 11, você pode acompanhar comigo? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Imagina aqueles cristãos. Pessoas entravam nas igrejas e matavam à torto e à direito. Matavam indiscriminadamente. Com certeza eles ouviam das outras pessoas dizendo: cadê o seu Deus, que não livra vocês da morte, da angústia e do sofrimento? Eu acho que Deus os abandonou? Claro que não, de forma alguma. Aquilo ali estava acontecendo justamente para que a fé daqueles homens e mulheres fosse fortalecida, mostrando que até na desgraça Deus não deixa de estar conosco. Não se desesperem. Não foi isso que Jesus Cristo nos aconselhou? Não temam os homens, que o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Eu vou mostrar a quem deveis temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a alma no inferno. É isso que os homens podem fazer, o máximo é matar o nosso corpo. Eu sei que isso aqui que eu estou falando é totalmente diferente do evangelho moderno e pragmático que nós vemos hoje. O evangelho de que tudo vai dar certo. O evangelho indolor. O evangelho que, se você for um cristão genuíno,
tudo vai cooperar para o seu bem e nada vai acontecer de mal. Não é isso que diz a palavra do Senhor. Eu e você precisamos constantemente ouvir essas verdades para que no dia da dificuldade nós tenhamos em que nos apoiar. Para que nós não venhamos a sucumbir diante das angústias e aflições que nos acometem. Isso serve para mostrar que a bênção de Deus nem sempre é quando as coisas dão certo. Porque hoje estamos, quase que esta polarização. O sinal de alguém que está sendo abençoado por Deus é que tudo que ele faz prospera, é que onde ele põe a mão ele prospera, ele é abençoado. O sinal de que alguém tem uma fé verdadeira é que ele é próspero. E de alguém que está em pecado é que talvez ele esteja passando por alguma dificuldade financeira. Mas esse texto vem mostrar justamente o contrário, que a bênção de Deus, ela é quando as coisas dão certo, mas também quando não dão. Nós cremos de todo o nosso coração que Deus ele pode nos livrar da fornalha, pode, da cova dos leões, da morte, da enfermidade, cremos. Cremos que Deus pode nos livrar não apenas da fornalha, mas pode nos livrar na fornalha, justamente no momento de aflição. Na hora de mais angústia, nós cremos que Deus tem poder para nos livrar. Mas nós também cremos que se morrermos na fornalha, na cova, enfermos, em acidentes, decapitados ou assassinados, Deus não deixa de ser Deus. O sofrimento e as perseguições estão por toda a Escritura. Agora, se você é acostumado a ler apenas aquela Bíblia de preciosas promessas, é por isso que você não vê nada. Mateus capítulo 23, verso 37 diz assim, olha Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Todavia, na Bíblia da tradução da linguagem do crente moderno, worship, não está assim. Jerusalém, Jerusalém, que curtem as várias publicações no Instagram dos seus pastores, que chamam-os para conferências enormes e eles ganham de presente ofertas milionárias. É muito diferente. Cristãos foram, são e serão mortos. Eu peguei aqui 2 notícias de 2 sites esquerdistas de propósito. Primeiro, G1. 100 mil cristãos são mortos por ano por razões ligadas à fé. G1. UOL. Cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2020. 340 milhões no mundo. Na Coreia do Norte, a fé em Deus é crime contra o regime. Não pode. Você crê em Deus, você é criminoso. Você sabia que Hitler, ele não via problema nas igrejas que se adequavam à sua política. Não é a mesma coisa que nós vemos hoje? Esses governadores, opressores, tiranos, eles não veem problema com os pastores que constantemente se dobram diante dos lockdowns infinitos que eles ficam propagando. Eles não veem problema. Agora, Paulo vai dizer assim em 2 Timóteo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós formos viver exatamente do que a Escritura nos ordena, a perseguição é certa. Não é pode ser, não, ela é certa. Bem-aventurados, perseguidos. E Jesus ainda diz, ai de vós, quando todos os louvarem. Mas calma aí, o crente e o ímpio falam bem de você? Não, tem alguma coisa errada. Não pode. Eles são antagônicos, são uma antítese. Como? Eles conseguem os dois elogiarem você. A ideia que o Senhor nos passa aqui é a seguinte. A nossa vida é uma oferta ao Senhor. Seja Paulo decapitado, ou seja, Davi morto, em ditosa velhice, no trono, morrendo bem. Não importa. A nossa vida deve ser para a glória de Deus. Eu não sei como nós iremos terminar. Mas o que a Escritura diz é que nós devemos terminar fiéis. E para encerrar, põe o terceiro ali, por favor, Miguel. Pode deixar. Terceiro princípio, clamor pela justiça e o propósito do sofrimento. Olha o que a alma dessas pessoas clama. Até quando o Senhor não julgará os malignos? Consegue ver que até depois da morte o sentimento de indignação permanece? Como? Eles acabaram conosco, que estão matando vários ainda. Até quando?
Não haverá punição? Em se tratando do nosso contexto aqui de Brasil, meu irmão, se você não fica indignado com as coisas que acontecem, gente, você não entendeu nada de cristianismo, ou você é um anjo. Acho que até anjo fica indignado com o João Dória, não é possível. Não tem como não ficar. Principalmente em se tratando de Brasil, onde a impunidade reina, onde a honestidade é desestimulada a todo momento, onde nós vemos quadrilhas que saquearam o Brasil, deixando os hospitais à míngua, sem leitos de UTI, sem medicamentos, sem nada. Onde nós vemos essas quadrilhas sendo presas quando são, mas depois de um habeas corpus saírem pela porta da frente, porque um ministro da nossa mais alta corte o soltou. Isso não te deixa indignado? Eu acho que foi ontem, hoje, eu li uma notícia que o Gilmar Laxante Mendes, conhece esse Supremo Tribunal Federal, esse ministro? O pessoal diz, está com prisão de ventre, diga, Gilmar Mendes, sai. Solta tudo. Ele soltou um cara que foi preso com 200, quase 188, quase 200 quilos de cocaína. Por quê? Réu primário. Gente, tadinho. Só 200 quilos de cocaína, pelo amor, né? Tem que ter compaixão desse homem. Enquanto isso, nós vemos jornalistas sendo presos. Como não ficar indignado com essas coisas? Essa semana, eu liguei para os vereadores aqui da cidade. Falei com um monte de gente. Falei, gente, vocês não têm coração? Vocês vivem dizendo, fiquem em casa. Economia a gente vê depois. Vocês proíbem, juntamente com o executivo, a nossa população de trabalhar. E agora chega o meu IPTU 5% mais caro que o ano passado. Como? Quebrei o pau a semana lá. Quebrei o pau mesmo. Como não ficaremos indignados com essas coisas? Olha a primeira resposta de um vereador para mim. Ah, mas daí tem que ver que se a gente isentar as pessoas de IPTU, nós vamos diminuir a arrecadação. Gente, tem irmão da minha igreja que está desempregado sem um centavo para receber, orando a Deus para o auxílio emergencial cair de novo. E vocês não conseguem ver que tem algum lugar que dá para cortar a despesa? Ah, não temos que ver se perante a lei dá para fazer. Eu já pesquisei a cidade de São Paulo, principalmente do Vale do Paraíba, mandei um projeto de lei pronto. Falei, tá aqui, tá pronto o negócio. O prefeito São José fez. Isentou de imposto aqueles que receberam auxílio emergencial e também da taxa de lixo. Por que vocês não podem fazer? Depois eu vou pôr no Facebook lá o nome de todos esses caras aí, pode ficar sossegado. Porque se não fizer isso, o negócio não funciona. Como? Não ficaremos indignados com essas coisas. Esses homens, essas almas aqui disseram a mesma coisa. Até quando eles ficarão impunes? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Há um motivo pelo qual eu permito. É porque mais pessoas precisam morrer. Pastor, como assim? Já estava difícil, mais pessoas precisavam morrer de forma trágica, assim como esses aqui estavam morrendo? Sim. Porque até no sofrimento há um propósito. Seja no sofrimento nosso, ou de outro. O sofrimento também é propósito de Deus. Lembre-se de Jó. Lembra a artimanha do diabo quando ele foi falar com Deus a respeito de Jó? Dizendo, ô Deus, minhas palavras só para, né, entre aspas. Olha o que o diabo diz para Jó, para Deus. Deus, pelo amor do Senhor mesmo, né? Até eu seria fiel a ti, o Senhor faz para Jó. Ele é o mais rico do Oriente. Tem 10 filhos, os 10 são uma bênção, os 10 se dão bem. Eu tenho 3 às vezes da fight. Tinha 10, cada dia almoçava na casa de um, gente. Não é o sonho de todo pai? Os filhos são amor, nunca deu problema. O meu de vez em quando dá umas voadoras no outro, taca a bola no outro, apanha, tudo junto. Acontece. Jó, então, ele perde tudo. Ele perde a saúde, perde as finanças, perde os filhos. Ah, pastor, Deus deu outros para ele lá na frente. Eu não troco meus 3 por outros 3 de jeito nenhum. Mas melhor que esses. Não, eu prefiro esses com os defeitos e qualidades deles. Então Jó termina o livro dele dizendo, antes do que? Do sofrimento, da angústia, da dor, do luto, da aflição. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. É isso que o sofrimento faz.
comigo e com você. Os mártires, aqueles que morreram por causa do evangelho, como esses aqui que Apocalipse 6 cita, eles servem como testemunho ambulante de que Deus é um Deus verdadeiro, que a nossa fé não é uma fé em vão. Tanto é que, para encerrar, sabe qual era uma das condições primárias para ser apóstolo? A primeira era ter visto a Jesus Cristo. Então, só com base nisto, você já deleta todos os apóstolos que estão vivos hoje. Todos, sem exceção. Todos os apóstolos vivos são falsos. Por quê? Primeiro requisito para ser apóstolo: ter visto a Jesus Cristo. Não viram. Mas sabe qual era o outro requisito primordial? Sofrimento. Sofrer por amor a Jesus Cristo. Sofrer pela fé. O que esses apóstolos de hoje sofrem? O máximo a Valdemiro. Eu estou sendo perseguido. Por quê? Compra fazenda de milhões, é claro que a Receita Federal vai perseguir. Mas olha a diferença. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo começa a descrever o que é sofrimento. E você vê se esse sofrimento aqui se encaixa a esses apóstolos metidos a mártires de hoje. São ministros de Cristo, Paulo falando aqui dos falsos apóstolos. E ele vai dar o currículo dele. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele começa a dizer: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Aqueles açoites que Jesus recebeu uma vez, Paulo recebeu 5. Verso 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Lembra que Paulo foi apedrejado e as pessoas pararam de apedrejar, e o que tudo indica é que disseram: já morreu, pare de tacar pedra. Alguns historiadores, teólogos vão dizer que de fato Paulo morreu e houve um milagre da ressurreição. Mas ainda que não tenha havido este milagre, para aqueles homens sedentos por sangue de cristãos pararem de tacar pedra, meu irmão, Paulo estava só o papel. Mas olha o que Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, que são ladrões, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio, nudez. Ai, cansei de falar, sofri só de ler o sofrimento dele. Essa era a característica destes homens aqui. Por que é necessário o sofrimento? Para que aqueles que vissem esses homens sofrer pudessem olhar nos olhos deles, assim como eles viram Estevão. Lembram Estevão sendo apedrejado, levantando a cabeça e dizendo: Senhor, perdoa-os. Você imagina aquelas pessoas, inclusive Paulo, que estava ali diante do apedrejamento. Como assim? Diante da morte, Estevão tinha um rosto como o rosto de anjo, diz a Escritura, e dizia: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Parecida a frase? Com o certo Jesus Cristo? Você imagina diante do Coliseu Romano, onde as pessoas eram oferecidas como refeição para leões. Aquela torcida, vendo donas de casa sendo devoradas, pais de família, crianças. Então, aquelas pessoas ali, na torcida, no Coliseu, na arquibancada, diante da morte, aqueles cristãos não temendo a morte. Você acha que isso não fez um impacto tremendo na vida daquelas pessoas que viam essa carnificina? Claro que fez. Por que eu não acredito em Joseph Smith, Maomé, Ellen White, e acredito na Escritura, em Jesus Cristo, em Paulo, em Pedro? Porque a tinta a qual esses apóstolos escreveram a Escritura foi uma tinta vermelha de sangue. Escreveram com suas próprias vidas. E eles testemunharam até o fim de que nós vimos Jesus, o Filho do Carpinteiro, morto e crucificado na sexta. Mas nós vimos este mesmo Jesus Cristo no domingo, de pé. Nós tocamos o seu lado, vimos a sua ferida, nós tocamos a sua mão, vimos a marca dos cravos. E as pessoas colocavam a espada no pescoço deles e diziam:
diga que isso é mentira, que isso é apenas uma visão que você teve. Eles diziam, eu não posso negar. Alguns historiadores vão dizer que trazia-se os filhos desses homens e mulheres, colocava-se ele na frente deles dizendo, nega Jesus Cristo ou o seu filho vai morrer. Ele não negava e morria o primeiro, morria o segundo, morria o terceiro. E muitos imperadores tiranos, depois de matarem filhos e esposas diante dos olhos daqueles homens, eles vazavam, furavam os olhos daqueles homens, para que a última imagem que eles tivessem visto em vida fosse os seus filhos sendo degolados e mortos. Por que eu acredito no cristianismo? Porque esses homens, diante da morte sua e de seus familiares, continuaram com a mesma assertiva. Eu o vi. Os meus olhos viram este carpinteiro. Como disse também Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por conta dessas mortes, muitos se converteram. E é por isso que nós lemos aqui em Apocalipse 6, que Jesus ainda disse, ainda esperem um pouco de tempo, porque outros morrerão. Para quê? Para que outras pessoas também se convertam através do sofrimento e da morte desses servos do Senhor. É por este motivo que eu sou cristão. É por este motivo que eu acredito em Jesus Cristo. Porque é um testemunho palpável que nós podemos verificar. Podemos sim questionar, estudar e perguntar. As outras religiões não têm como. É por isso que eu creio em Jesus Cristo, porque Ele diz que Ele está conosco no dia bom e no dia ruim. Ele também não nos abandona.